Agora nós temos o doutor Ezequiel Silveira, que vai conversar com a gente. Ele que advoga para vários presos, acredito eu, exilados também, do 8 de janeiro. Imagino como a defesa deles recebeu essas informações, esse vazamento do Tagliaferro, né? Doutor, primeiro, obrigado por falar com a gente. Saiba que esse é um espaço que está sempre aberto aí para os advogados do 8 de janeiro. Bom dia, seja bem-vindo à Gazeta do Povo. E gostaria que o senhor analisasse, então, como que a defesa vê esses vazamentos do ex-assistente de Alexandre de Moraes, o Tagliaferro. Bom dia, Lucas. Bom dia, Flávio, Fabi, a toda a audiência da Gazeta do Povo. Muito obrigado pelo convite. Esses diálogos que agora nós tivemos acesso aí através da Gazeta do Povo, inclusive parabenizar pelo trabalho, comprovam algo que nós já vimos denunciando aí pelo menos há 2 anos, né? Que o ministro Alexandre de Moraes é um criminoso. Tá? E isso não é uma opinião, isso é um fato. Várias das condutas do ministro se adequam a diversos dispositivos legais, seja da lei de abuso de autoridade, seja de outras legislações do próprio Código Penal. E esses diálogos comprovam essa situação ao mesmo tempo em que levantam muitos questionamentos. E eu creio que a principal informação desse diálogo é exatamente o que nós temos aí no nosso GC, né? Uma pessoa que trabalhava próxima ao ministro e fala que se ele falar alguma coisa, o ministro me mata ou me prende. Então, é algo que não é falado de alguém que está longe do círculo de convivência do ministro, é alguém que estava ali em uma convivência próxima no TSE, gerando relatórios, muitos deles fraudulentos, para que o ministro Alexandre de Moraes utilizasse contra algumas pessoas, e aí a gente tem esse verdadeiro escândalo contra, mais uma vez, né, mais um escândalo contra esta autoridade do Brasil. A gente só fica suspeitando o porquê de o gabinete do ministro Alexandre de Moraes deixar esse processo público. Isso aí já nos causa certa espécie, porque é algo, de certa forma, comprometedor. Embora a gente nunca descarte a incompetência, né, do ministro Alexandre de Moraes, seus assistentes e seu gabinete, porque nós que atuamos diariamente nesses processos, a gente sabe que a técnica ali é muito pouco. O que vale lá é o arbítrio e a vontade do ministro. Então, esses diálogos eles são anteriores àquele episódio da Lava Toga, né? Inclusive, alguns dos diálogos do Eduardo Tagliaferro com a esposa, a ex-esposa, mostram que ele, de fato, né, teria vazado essas informações ali para a Folha, e meses depois, esses diálogos se deram em abril, em agosto, houve ali o episódio da Lava Toga, então tudo indica que, de fato, essas informações foram vazadas por ele. E aí a gente chega em outro ponto que a Fabi já tocou no dia de hoje, mas que a gente precisa reforçar, que é a quebra do sigilo cliente-advogado. E esta, inclusive, tem sido uma praxe do gabinete do ministro Alexandre de Moraes e da Polícia Federal. Ontem eu fiz uma audiência de um dos processos do 8 de janeiro, e no relatório da Polícia Federal estava lá vários diálogos do meu cliente com os seus advogados anteriores, o que é absolutamente impensável uma coisa dessa dentro de um Estado democrático de direito. Mas a gente sabe que isso é uma coisa que já se tornou comum, não foi uma nem duas vezes em que nós tivemos que fazer audiências, entre aspas, reservadas com os nossos clientes no gabinete do ministro Alexandre de Moraes, na presença de outros advogados, de outros réus, do membro do Ministério Público, ou mesmo do juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes. Então, não existe respeito pela advocacia em relação ao ministro Alexandre de Moraes, não existe respeito ao devido processo legal, e o questionamento final é o que fazer, né? A gente vê esse rapaz que escreveu essas mensagens, provavelmente estava assustado, com medo, mas o que é que se faz? O que é possível fazer para proteger uma pessoa como essa? E mais do que isso, por que depois de mais de um ano, ele não chutou o pau da barraca, utilizando a mesma expressão que ele utilizou aí, e não informou, delatou ou colocou, expôs, né, aquilo que ele sabia. Talvez porque ele não tem para quem dizer, uma vez que nós estamos tratando da cúpula do Poder Judiciário da nossa nação. A OAB, né, doutor? Mas eu vou fazer a roda aqui girar, todos querem fazer pergunta para o senhor, doutor. Eu vou passar aqui para Flávio Morgenstern. Doutor Ezequiel, bom dia. Eu queria, na verdade, saber se os presos do 8 de janeiro estão, de alguma forma, sabendo do que está acontecendo fora das cadeias, porque a gente sabe que a situação deles é basicamente de serem anulados, né? Anulados pessoalmente. Eu também queria saber se os advogados estão conseguindo conversar entre si, apesar de o Alexandre de Moraes e o STF como praticamente um todo, né? Ter essa aversão a que um advogado converse com o outro, porque dentro dos autos, eu entendo que os advogados estão cumprindo o seu papel, ele chega lá no STF, tudo aquilo ali é desmanchado. Mas eu queria saber se temos uma organização para contar isso na história, ou seja, isso aí vai se tornar livro. Nós vamos conversar sobre o que está acontecendo hoje no Brasil daqui a 20, 30, 40 anos, por conta dos desmandos de hoje. Então eu queria saber como que está essa, vamos dizer, organização estratégica, inclusive para saber se os próprios presos estão sabendo disso aí, se eles podem dizer, né, alguma coisa, pelo menos, alguma declaração pelos advogados que a gente não consiga ter acesso.
Obrigado pela pergunta, Flávio. Nós procuramos visitar sempre que possível, além de advogar particularmente para mais de 40 réus do 8 de janeiro, eu também sou advogado da Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de janeiro, que é a ASFAV, que é presidido pela doutora Gabriela Ritter, que é filha, inclusive, de um dos presos. E a gente procura fazer esse trabalho de assistência, visitar nos presídios, ver como é que estão a situação dessas pessoas. Inclusive, recentemente nós fizemos um levantamento aí dos 20 casos mais graves desses réus do 8 de janeiro e levamos ao parlamento, divulgamos para a imprensa, para que as pessoas tomem ciência dessas pessoas que estão aí esquecidas. Nós calculamos hoje que haja cerca de 200 pessoas presas em todo o Brasil, em virtude destas acusações, e a gente procura, ao mesmo tempo, levar informação para que eles saibam do que está acontecendo e também trazer informação da situação deles para que a gente possa sensibilizar a sociedade em torno dessa pauta. Em relação aos advogados, o que a gente tem hoje é uma liberdade vigiada, né? A gente toma muito cuidado com o que nós falamos, com as mensagens que nós enviamos, exceto aqueles que já sofrem uma restrição, né, judicial por conta do ministro Alexandre de Moraes. Nós temos vários casos em que advogados não podem se conversar com outros, ou um advogado de um cliente não pode falar com um advogado de outro cliente, então já existem essas restrições, e a gente que não tem esse tipo de restrição, mas toma todo cuidado, e assim, a gente já percebe que a coisa não está boa, que o nosso Estado de Direito não está caminhando com pernas saudáveis, quando um advogado vai se comunicar com um colega ou com um cliente e tem que tomar cuidado naquilo que diz, naquilo que fala, porque você sabe que a qualquer momento pode sair um relatório como esse da Polícia Federal, divulgando a conversa sua com seu cliente, com um colega advogado, a respeito de estratégias de defesa, que é um princípio constitucional que jamais deveria ser violado. Entretanto, a gente sabe que a Constituição e a lei já não tem tanta validade assim, seja para o gabinete do ministro Alexandre de Moraes, alguns outros ministros do Supremo ou a própria PGR. Excelente, doutor. Vamos agora passar a bola para a Fabiana Barroso, também tem uma pergunta, ela que está aqui conosco toda terça, quarta e quinta, e também nos dias que convocamos a Fabi. Fabi, o doutor está à nossa disposição. Bom dia, mais uma vez, prazer em reencontrá-lo, doutor Ezequiel. Eu vou aproveitá-lo e perguntar sobre o que foi noticiado, inclusive ontem, a respeito do pedido que até o pessoal lá, o Zuco, acabou dizendo sobre as FAV, né, que o senhor faz parte dessa tão importante associação, que é, além de tudo, acima de tudo, né, humanitária, pedindo para 20, acho que são cerca de 20 pessoas escolhidas ali, com estado gravíssimo de saúde e que precisam, portanto, né, ter esse carinho de, ao menos, ir para uma prisão domiciliar. Hoje, de ontem para hoje, nós tivemos aquele incidente diplomático onde o ministro Alexandre de Moraes assinou a soltura e prisão domiciliar de um narcotraficante que foi pedido ali, né, que é um búlgaro, mas foi pedido pela Espanha. Como que a gente vai fazer, doutor Ezequiel, para tentar retomar um pouco da legitimidade no Brasil e proteger aí? Eu queria que você falasse dessas vítimas em específico, que para mim é vítima, né? Que estão presas e precisando desses cuidados médicos para ontem. Bom dia, Fabi, sempre um prazer revê-la. Obrigado pela pergunta. Quando a gente faz uma comparação entre alguns casos, por exemplo, de pessoas, essas vítimas do 8 de janeiro, a gente fica abismado, né? A gente vê aí o deputado que foi colocado em prisão domiciliar por questões de saúde, mesmo sendo acusado de um crime gravíssimo como o crime de homicídio. Nós vimos ontem um criminoso condenado por tráfico de drogas que foi colocado em liberdade por simples birra, por pirraça do ministro Alexandre de Moraes. Ora, se o governo da Espanha não se dispõe a extraditar um jornalista que emitiu opiniões aí contrárias à Suprema Corte, então agora eu vou soltar um traficante aqui dentro do meu país, colocar um traficante nas ruas do meu país por birra do governo da Espanha. E pior, mandou intimar a Embaixada da Espanha, isso aí vai gerar um incidente internacional que pode até ser grave. E em relação às pessoas, a gente procura contar essas histórias para sensibilizar a sociedade e divulgar o que está acontecendo. Desses 20 casos que nós levamos até os parlamentares, a oposição, e aí eu cumprimento aqui o deputado Zuco, que tem dado essa abertura para ouvir essas histórias e divulgar essas situações, foi enviado, então, a partir da oposição, um ofício ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, com esses 20 casos, e desses 20 casos, 2 já foram apreciados e foi dado a liberdade dessas pessoas, né? O Marcos Alexandre, que tem uma filhinha de 1 ano que ele não conhecia, né? E agora foi colocado em prisão domiciliar, e daqui a pouco nós estaremos ali recebendo o pastor Jorge Luiz, a quem foi dada a liberdade ontem, a liberdade em partes, né? Uma prisão domiciliar cheia ali de cautelares, não pode ter visita, não pode ter acesso à rede social, não pode dar entrevista, e uma medida cautelar interessante, Fabi, que talvez você não conheça, é que essas novas prisões domiciliares, essas novas cautelares do ministro Alexandre de Moraes, elas estão vindo da seguinte maneira: proibição de utilização de rede social, inclusive de terceiro.
Por quê? Por causa do episódio que aconteceu com o Felipe Martins dias atrás, que saiu em um vídeo do Dr. Sebastião Coelho, não fala nada, mas por aparecer no vídeo, foi multado em R$20 mil e intimado a se defender a respeito da existência desse vídeo, sob pena de voltar para a prisão. Então a gente sabe que, repito, o ministro Alexandre de Moraes não se baseia na lei, nas suas decisões, não se baseia na Constituição, mas se baseia no seu próprio arbítrio. E o que a gente vai fazer para parar isso é o que nós vimos fazendo, denunciando, acionando os órgãos competentes no Brasil e fora do Brasil, para que a gente possa chegar a um bom termo em relação a toda essa questão, não esquecendo, né, que muitas vezes, e eu sempre gosto de fazer essa ressalva, o ministro Alexandre de Moraes, ele não age só. Ele tem seus cúmplices no Supremo Tribunal Federal, tem seus cúmplices na Procuradoria-Geral da República, e relato aqui, por exemplo, o caso do pastor Jorge, a quem o ministro Alexandre de Moraes deu a liberdade ontem, a despeito da manifestação da PGR, que foi contrária à liberdade do pastor Jorge, que está com um princípio de infarto, um sopro no coração grau 6, que é o maior nível de gravidade que poderia infartar a qualquer momento, e mesmo assim o procurador Paulo Gonet foi contrário à liberdade. Graças a Deus, por um lapso de sanidade, o ministro Alexandre de Moraes concedeu a liberdade a esta pessoa, e assim a gente não corre o risco de, pelo menos em relação a este caso, termos mais um lesão. Mas são vários outros casos de pessoas que estão com problemas sérios na prisão, e a gente vai continuar denunciando, contando essas histórias, para que a gente possa cessar as violações contra essas pessoas e eventualmente responsabilizar os envolvidos. Doutor, agora temos uma pergunta direto da capital paranaense com meu amigo Guilherme Oliveira. Vai lá, Gui. Olha, o Saba cumprimentando o doutor Ezequiel, parabenizando também pelo trabalho, que a gente sabe da dificuldade que é, doutor. Agora, e aí a gente entra na questão do 8 de janeiro. Nós vemos toda a pressão da sociedade, pressão de advogados como o senhor, de pessoas que de fato entendem como a justiça deve caminhar no país, e de vez em quando a gente enxerga o que algumas pessoas dos veículos de imprensa chamam de recuo do STF em relação ao 8 de janeiro. Quando a gente sabe, na verdade, que não é nada de recuo, é basicamente uma estratégia montada também com o Poder Executivo e alguns do Poder Legislativo. Uma pergunta que eu faço ao senhor, também esperando uma resposta, talvez não como o profissional, mas como uma pessoa mesmo, como é que o senhor enxerga o final de 2025 em relação aos réus do 8 de janeiro, em relação a todo esse caso? Pessoalmente, acredita que teremos um final feliz em 2025, doutor? Obrigado, querido, pela pergunta. Nós estamos lutando por esse final feliz, né? E, infelizmente, eu acho que a Fabi vai entender bem, enquanto advogados, o nosso trabalho é buscar o melhor, pedir, mas o resultado, infelizmente, não depende de nós. Mas nós temos boas perspectivas. A gente não vê recurso também por parte do Supremo Tribunal Federal, mas a gente vê uma nova visão deste consórcio, né, que é Supremo Tribunal Federal, governo Lula, parte da imprensa, parte do Congresso, em relação a estes casos. Nós, durante esses 2 anos, vimos tratando com pessoas humildes, com casos de pessoas que muitas vezes não tinham nem o que comer, com dificuldade financeira, que vieram a Brasília participar de uma manifestação pacífica e que se envolveram em toda aquela situação. A grande maioria, posso afirmar com toda certeza, inocente de qualquer crime, seja de depredação, seja de vandalismo. E hoje, a gente vê que essa pauta começou a tomar a sociedade, a pauta da anistia, a pauta de trazer justiça para essas pessoas. E entre as prisões arbitrárias e as penas desproporcionais a que elas estão sendo submetidas, e uma anistia ampla, geral e restrita pela qual nós estamos lutando, nós sabemos que existe aí uma gama de possibilidades, que podem vir, inclusive, do Poder Judiciário, com uma revisão de penas, seja com a possibilidade de liberar as pessoas que estão na prisão, pode vir aí também uma solução, inclusive, do próprio governo Lula, que nós já vimos aí movimentações por parte do governo, no sentido de que o próprio presidente Lula desse um indulto para essas pessoas, e aí isso evitaria uma derrota no Congresso e, ao mesmo tempo, traria para si este ato de misericórdia, ou por parte do próprio Congresso Nacional, seja com anistia ampla e total para todas as pessoas de todos os crimes, ou uma anistia menos abrangente, né? Seja apenas dos crimes mais graves, ou com a diminuição de penas, enfim. Essa é uma discussão que está tramitando ali no parlamento, e a gente está procurando subsidiar ali os parlamentares com documentos, com informações a respeito desses casos. Nós trabalhamos e torcemos para que haja um final feliz e de preferência que não demore até o final de 2025, né? A gente sabe que esse é um trabalho trabalhoso, moroso, e que dificilmente vai ter um resultado rápido. Não existe bala de prata, não existe solução imediata. Entretanto, a gente trabalha com pressa e com urgência, porque para quem está preso, um dia é uma eternidade, e um dia longe da sua família, afastado dos seus afazeres, sem possibilidade de trabalhar, mesmo aquelas pessoas que estão presas em casa, né, com tornozeleira eletrônica, as pessoas que estão refugiadas em outros países. Então, é uma situação de verdadeiro caos, e a gente não pode pensar. A gente vê aí jornalistas da Globo News e de outros veículos de comunicação falando que esta não é uma pauta prioritária do Brasil nesse momento. Mas eu digo a vocês, é difícil a gente tratar
de economia, de saúde, de educação, de segurança pública, quando nós temos 2.000 famílias sendo abusadas pelo Estado brasileiro. A grande parte delas, pessoas humildes, pessoas que não têm condição de pagar caros advogados para poder fazer a sua defesa. Então, a gente precisa virar essa página, trazer a justiça para essas pessoas, para que nós possamos seguir e pensar em outras coisas, porque também isso tem atrapalhado muito o desenvolvimento do nosso país, porque nós estamos ali amarrados nessa pauta, mas é uma pauta necessária, fundamental, e é a principal pauta que nós temos hoje no Brasil, porque a gente não consegue falar de outros temas enquanto a gente não libertar essas pessoas.